Então, hoje, na nossa aula de matemática, de revisão para a prova de matemática, né, a turma do RFM segunda e terceira série, mais conhecido como terceiro fluxo, a gente vai falar sobre aritmética, operações, conjuntos numéricos, álgebra, notação científica, sistema métrico decimal e sistema imperial anglo-saxão, sistema inglês. Parece muita coisa, mas na verdade, desde o sistema, o ensino fundamental 1 e 2, vocês já trabalharam, já passaram por aritmética, né? E viram sobre tanto os algarismos quanto a sua escrita. Então vamos começar aqui de forma prática, né? Temos aqui, por exemplo, aritmética, palavra do grego, né? Onde a gente tem aqui aritmos, né? Números, e mética tem a ver com a manipulação deles. Então, os símbolos, né, que nos ajuda a construir números são os algarismos, e na sua totalidade são 10. Quem os criou? De acordo com a literatura matemática e história, os hindus e os árabes estavam envolvidos, né? No século VI, VII, na Índia, depois de Cristo, temos Brahmagupta, né? E temos um persa, meio árabe também, né? Embora sejam povos distintos, que vai dar uma grande contribuição, chamado Ibn Musa Muhammad al-Khwarizmi, mais conhecido como algarismo na Idade Média, e da onde vem a palavra algarismo. Então são 10, né? Quando a gente pega dois algarismos como o 3 e o 4 e posicionamos dessa maneira, a gente consegue construir um número, que é o número 34, onde nós temos aqui o 4 na posição de unidade e o 3 na posição de dezena, ok? Essa forma de grafar, e o sistema, né, de utilizar 10 símbolos, forma um sistema também conhecido como decimal. Então nós temos aqui uma coisa chamada QVL, né, que nós fizemos exercício, quadro valor de lugar. E aí nós temos aqui a tríade, né, ou trio mais conhecido como CDU, centena, dezena e unidades, né? Então os árabes criaram esse sistema e a partir daqui a gente repete esse CDU para cá, né? CDU de novo, né? E assim por diante, né? Quer dizer, aí a gente vai constituir as classes, né? Cada grupo de 3 constitui uma coisa chamada classe, né? E cada um isoladamente, unidade aqui, é a primeira ordem, dezena, a segunda ordem, centena, a terceira ordem. Essa terceira ordem nos dá a ordem chamada de simples, né? Unidade simples, o padrão. Já o próximo CDU vai nos dar o milhar. Já o próximo CDU vai nos dar o milhão, e assim por diante, bilhão, trilhão, conforme a gente viu na sala de aula. Todavia, nós temos grandezas também menores que a unidade, né? O lado de cá, a primeira casa chama décimo, a segunda centésimo, a terceira milésimo, a quarta décimo do milésimo, a quinta centésimo do milésimo, a sexta milionésimo, e assim por diante. Então, a cada 3 grupos a gente tem milésimo, com mais 3 milionésimo, com mais 3 bilionésimo, com mais 3 trilionésimo, com mais 3 quatrilionésimos, e assim por diante, né? Então, esse sistema aí é o que a gente chama de sistema numérico decimal, né? O mundo adotou ele, principalmente no século XV, né, para cá, porque no século XII nós temos um italiano chamado Leonardo de Pisa, ou de Pisamo, mais conhecido como Fibonacci, que nas suas viagens, né, pela Europa, pela África, né, já que ele era italiano, principalmente no Oriente Médio e na África, ele absorveu essa forma hindu, e também pela Índia, né? Ele absorveu essa forma hindu e árabe de contar e levou isso para a Europa. Então, em 1202, depois de Cristo, século XIII, ele lança uma obra chamada Liber Abaci, ou Livro do Cálculo, onde esse livro, com 15 capítulos, ensina justamente essa transposição ou mudança do sistema com algarismos romanos, né, para o sistema com números indo-arábicos. A gente migra de um sistema algarismos romanos que totalizam 7 símbolos, lembrando que não tinha o zero, né? E migra para o sistema árabe, que é muito mais fácil, né? Você pode repetir indefinidamente quantos algarismos você quiser e formar números a partir deles, lembrando apenas o que a gente comentou aqui, né? CDU, unidade, dezena, centena, sempre essa tríade, e uma tríade forma uma coisa chamada classe. Então, o Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, ele é uma grande referência porque, a partir da sua obra em 1202, a Europa começou a aprender esse sistema árabe hindu de contar. E em 1228, depois de Cristo,
temos ali a revisão da sua obra, né? Então esse livro ele é um pontapé inicial muito importante para que a gente trabalhe com aritmética e álgebra. E quando a gente compra uma tabuada, a gente encontra ali as 4 operações principais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que a gente já revisou em sala de aula. As outras 2 operações, chamadas de exponenciação ou potenciação, e a radiciação, são derivadas, né? Elas são novas operações que totalizam 6. No final do ensino médio, nós temos mais uma chamada logaritmação, logaritmos, né? E lá no nível superior, vocês terão também uma coisa, ou um conteúdo chamado cálculo. E dentro do cálculo, vocês vão aprender limites, derivadas e integrais, que vem do século XVII com o inglês Sir Isaac Newton, onde vocês vão aprender a calcular, trabalhar com o cálculo infinitesimal, né? A gente chama de integrais ou integração. Então a matemática vai evoluindo e as aplicações disso são inúmeras, ok? Então essa é uma breve história sobre a aritmética e as operações. Sobre os conjuntos numéricos, nós temos aí no final do século XX, né, precisamente 1845, quando nasce um russo na cidade de São Petersburgo chamado Georg Cantor, né, na verdade Georg Ferdinand Philipp Ludwig, né, Cantor, né, ou Georg Ludwig Philipp, né, Cantor, mais conhecido como Georg Cantor, que migra para a Alemanha com a sua família com 11 anos e, ao crescer lá na Alemanha, ele desenvolve a teoria tanto sobre o infinito e a quantidade de números, né, que tem dentro desses infinitos, né? E ele trabalha a sua teoria chamada TCN, Teoria dos Conjuntos Numéricos, que é a base de quaisquer conteúdos de matemática. Tudo que você lida com matemática, via de regra, tem números, não é? Então, houve um matemático que estudou, não foi o único, mas ele é o principal, porque toda a teoria que ele escreve na Alemanha, ele organiza esses numerais por características, né, e assim por diante. É o que a gente chama aqui de N, né, representando uma coleção, um conjunto nada mais é do que uma coleção, e ele coloca dentro do N os números inteiros absolutos, mais conhecidos como naturais, que são os números cardinais que a gente utiliza para contar. Depois ele amplia a sua coleção colocando esses mesmos inteiros com a banda negativa, né? E aí a gente tem ali o -1, -2, -3, existem na vida real, principalmente quando a gente trabalha com contas financeiras, e se esses valores forem inteiros, alguém que tem R$100, mas que deve 200, né? Então ela não consegue liquidar, o seu saldo é negativo. Então essa ideia de saldo negativo vem também da teoria de Georg Cantor, né? Depois nós temos, essa coleção vai se ampliando, nós temos frações, nós temos decimais exatos, nós temos dízimas periódicas, todos esses números podem ser escritos na forma fracionária. Então, visto o posto, na teoria a gente chama isso de número racional. Então, todos os outros números ou coleções, né, como naturais ou inteiros absolutos e os inteiros relativos, que é o Z, a gente tem também, eles podem ser escritos com forma fracionária, na forma fracionária, porque o denominador deles é 1. E a gente chama de racional, por exemplo, nosso dinheiro, né? Quando a gente tem uma passagem de ônibus que custa R$5,90, nós temos aqui uma parte inteira que é o 5 e uma parte não inteira que é o 90 centavos. Para inteirar R$1 teria que ser 100 centavos, né? Então a gente tem um tipo de número aqui que é um decimal exato, mas a gente pode estar fazendo uma conta, uma fração do tipo 1/3, e ao dividir 1 por 3 encontrar 0,33333, né, que é o que a gente chama de dízima periódica. É um decimal com infinitas casas decimais, e para transformar aquele decimal em infinitas casas decimais, a gente vai ver já já. No caso ali, 0,333 pode ser grafado também como 0,3 barra, né, é a mesma coisa. E aí a gente tem o que se chama de dízima periódica. As dízimas que não são periódicas são aquelas quando a gente extrai raízes como raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 7, né, que a gente joga numa calculadora e percebe que o número de casas é infinito, mas elas não se repetem. Então é uma dízima chamada dízima não periódica. E aí esses números foram adjetivados como irracionais, esse izinho que aparece aqui. Da união dos racionais unidos aos irracionais, Georg Cantor chamou de reais. Todavia, os reais, que compõem praticamente tudo, eles não resolvem situações como raiz quadrada de -3. Então, a raiz quadrada de -3, ela pode ser, usando a álgebra, né, que é a rainha da simbologia, a gente pode colocar -3 como 3 vezes -1, né? E chamar esse -1 da letra I.
Então nós teríamos aí um número chamado, um número imaginário, 3i, né? Raiz quadrada de 3i, onde esse i quer dizer imaginário. E aí nasce um outro conjunto, que são os complexos, ok? Que é o maior conjunto até então no ensino médio. E isso é a base que a gente pode mencionar, né? A parte básica sobre trabalhar com números, ok? Vamos agora fazer algo prático. Deixa eu ver como é que esse vídeo tá.